tema dessa manhã, e também será o da noite, é família tradicional. Eu compartilhei com as meninas, né, uma palavra aí, eu fiz um chá de casa nova, mudei de casa. E fiz todas elas profetizarem, né? Ensinei a profetizar. Como você ensina a profetizar? Fala, profetiza agora, filho do homem. Ensinei a profetizar. E aí eu compartilhei que o Espírito do Senhor me acordou algumas vezes, 5h37 da manhã, né? E como que foi aquela experiência para mim? Era o texto de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, talvez já conheça. E essa semana Deus me acordou, 5h37. Eu falei, ô Jesus, é uma antecipação aqui do domingo. Então eu creio que essa palavra veio realmente do trono de Deus para o nosso coração, para essa manhã. Eu não tinha como intenção, né? Pastor gosta de pensar, né? O que eu vou ministrar, o que a igreja precisa, né? E Deus me direcionou para falar sobre família. E eu ouvi no sábado passado, não ontem, o outro sábado, e ouvi falar muito mal sobre a família tradicional, e colocaram peso na família tradicional. E aí eu queria falar sobre a família tradicional com vocês. Abriu aí, 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Certo dia, amém? Fala amém aí. Vocês tomaram café, gente? Todo mundo junto, 1, 2, 3. Amém. Abriram, glória a Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse, seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Senhor. Agora, o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida e quer levar meus 2 filhos como escravos. Até aí. E essa palavra tocou no meu coração, como não tinha tocado antes, né? Uma palavra que a gente até às vezes usa para oferta, para o dízimo, porque Deus enche as vasilhas, né, com óleo. É uma história de milagre e ela é muito gostosa de ser lida, de ser meditada, mas Deus me chamou a atenção para esse verso aqui e ele saltou aos meus olhos. Meu Deus, esses 2 filhos presos, viúva, né? Que situação, era uma família e estava passando por uma perda, estava passando por um tempo de tribulação e ela pediu ajuda do profeta. Então vamos lá, não pode faltar a família tradicional que a gente vai falar, também vai ser a família dos Simpsons. Olha, o Homer, a Marge, eu assisti muito esse desenho. Quem que assistiu? Levanta a mão. A maioria assistiu. Cadê a nova geração? Cadê os adolescentes? Adolescentes, levantem a mão lá. Os velhos falando que é nova geração. Você tem 40 igual eu só falando que... Nós assistimos muito esse desenho bem engraçado. Tem a pequenininha ali chupando chupeta, a Meg, que ela... Né? Se você lembrar aí, você vai ter algumas memórias aí interessantes na sua vida. Mas essa família aqui, ó, tem lá a Marge é uma dona de casa dedicada, o Homer, nada dedicado, o Bart, que é travesso pra caramba, né? A Meg e a... Esqueci o nome dela lá, quem que lembra? Alice. Como assim o nome da minha filha? Não, como vocês podem ver, não foi influenciada pelos Simpsons que eu dei o nome para Liz. E o do Rafael era dos Tartaruga Ninja, né, gente? Calma, o Pedro sugeriu por causa disso, mas eu coloquei por causa que Deus cura, tá bom, gente? Calma, calma, vai dar tudo certo. Vamos lá. A morte do profeta. Vamos ver o que tem a ver os Simpsons com a morte do profeta. Como que meu cérebro conectou uma coisa com a outra. Vocês que lutem nessa manhã. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Então, vocês estavam vendo aí outra versão. Dentro do contexto do reinado do rei Acabe, quantos lembram do reinado do rei Acabe? Porque a gente está lendo Reis, né? O rei que foi campeão nos pecados, vemos Jezabel, pior figura bíblica feminina, uma rainha manipuladora, idólatra, assassina. Jorão, filho deles, né? A descendência ímpia governava. Esta viúva vivia nesse tempo no governo de Jorão. Olha só, que contexto mais difícil. Acabe, a minha Bíblia fala realmente isso, né? Porque a Bíblia, a mensagem, ela tem uma tradução diferente. A Bíblia fala, foi campeão de pecados.
Tudo que não era bom, ele implantou no governo de Israel. Parece que a gente está vivendo um tempo tão parecido, né? Umas leis, agora liberaram a maconha, não é isso? Maconha, aborto, toda hora traz à tona, né, umas coisas que são realmente demoníacas, aberta e claramente demoníacas. Era assim, no reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. Então, esse era o contexto da viúva. A viúva estava em uma situação muito delicada, sem marido, logo sem recurso. Pensem, naquela época, uma mulher que não tinha marido, ela não tinha recurso financeiro, ela não tinha status social, ela não era nada se ela não tivesse o marido dela. E ele morreu. Ela poderia perder os seus 2 filhos para pagar as dívidas. O juízo viria para a nova geração. Olha que interessante. O marido dela morreu. E quem ia pagar o pato? Os 2 filhos dela. Iam ser levados escravos. O juízo viria para a nova geração. Os filhos iam pagar a conta do pai morto. Muitas famílias estão vivendo esse desastre espiritual de forma cega, porque o Deus deste século normalizou a quebra de princípios, a quebra da aliança de Deus com todas as famílias da terra. Lembrem, né, a aliança que Deus tem com Israel, ele fala sempre, né, Abraão, Isaque e Jacó. Quantos já ouviram essa expressão, né? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ou seja, Deus tem uma aliança com as gerações. Isso para Deus é muito sério, uma aliança, um alto nível de compromisso, algo inquebrável. E Deus falou para Abraão, Deus entregou uma promessa para Abraão que era: eu te abençoarei em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, há uma aliança que para Deus é inquebrável. Mas a gente tem a figura do Homer. Essa pessoa que vocês estão vendo aí, né? Homer é aquela figura engraçada, que você ri com ele, com a barriga saindo para fora. Aquele um que bebe uma cervejinha, tá tudo certo. Depois do trabalho, afinal de contas, ele precisa relaxar. Ele não sabe o que está se passando pela casa. Está um quebrando o outro dentro de casa e ele continua fazendo o quê? Sentado no sofá, trocando de canal. Eu até assisti um episódio que pegou fogo na escola, que o Bart estudava, e ele ficou lá no último andar. Ele estava no teto lá da escola para não ser queimado, gente, não morrer queimado. E daí o pai dele está lá embaixo. E daí conseguem pegar um helicóptero e vão colocar o Bart no microfone. Fala Bart, o que está acontecendo aí? Né? E aí o Homer quer falar, eu também quero falar. Daí deram a vez para o Homer, né? Nossa, é o pai, o menino está lá em cima, num momento de desespero. Daí ele fala assim: ô Bart, onde você colocou o controle remoto? Alguém assistiu esse episódio? Poxa, porque aquilo, você assistiu? Me marcou. Eu falei assim, é o quê? O menino está lá, o negócio está pegando fogo. Ele quer saber onde está o controle remoto. E chamou minha atenção realmente. É isso aí. É essa figura aí de bonachão, engraçado que ele tem, que representa a família tradicional americana. É por isso que esse desenho ele fez tanto sucesso. É por isso que eu e você conhecemos essa família. Conhecemos os Simpsons. Assistimos e demos muitas risadas disso. E sabe que Satanás faz isso com a sociedade? Ele normaliza isso, ele normaliza o mal, ele normaliza o pecado. A família tradicional carrega uma cultura satânica, onde o homem que deveria ser profeta é substituído por um homem bobo, figura engraçada, distraído com as saídas após o trabalho, beber com os amigos e com a TV, omisso, que se relaciona com a família de forma superficial e egoísta, que leva a família aos domingos na igreja. Se você assiste ou assistiu, você vai ver que aos domingos ele vai para a igreja com a família. Ele leva todo mundo para a família e você vê toda a família sentadinha no banco da igreja. Tudo para normalizar a vida dupla. Domingo, eu estou na igreja. E durante a semana? Eu não sou o sacerdote que eu deveria ser. Aliás, sacerdote não tem nada. Está mais para morto mesmo. Morto
espiritualmente falando. Liderar a família, 0. Por isso que a viúva perdeu. Por isso que essa relação com a história dessa viúva, de 2 Reis, capítulo 4, com os Simpsons. Morreu o sacerdote. Lembra que ele era discípulo do profeta? Se ele era discípulo do profeta, ele era profeta. O profeta morreu. Morreu dentro daquela família. O que a gente vê hoje são famílias que têm como profeta um morto-vivo. Mas está tudo certo. Está tudo lindo. Sabe por quê? Satanás normalizou. Joinha você fazer o que você quiser. Joinha você sair beber com os amigos. Joinha para você se distrair, ficar na televisão, ser omisso. Saber, de vez em quando, ir lá em alguma coisa da escola, alguma apresentação da escola. Está tudo certo. Só que quem paga a conta? Dá para achar de tudo aí nesse Simpsons. Gente, adorei trabalhar com esse tema. Tem figura de todos os tipos. Aí, ó. Bart e Lisa foram para o inferno. Olha só que interessante. Eu agradeci tanto, Senhor. Obrigada, Jesus, porque as figuras ajudam a gente a entender. Porque a conta de um sacerdote morto, de um profeta que não é um nada, vem para os 2 filhos. A mulher falou assim, escuta, ligou lá para o profeta Eliseu, meu marido morreu, não tem profeta na minha casa não, viu? E os meus filhos, eles estão presos, eles estão com a liberdade, com seus dias contados. Olha que sério isso. Vocês estão discernindo esse texto? Vocês estão entendendo para onde Deus me levou? Gente, chorei muito essa semana, por causa do parto da Lisa. E que bom que daí eles vão ajudar a gente também a rir um pouco dessa história que é triste, porque vejam bem, olha lá quem paga as contas de um profeta que não é profeta, de um profeta morto dentro da sua casa. Quem paga a conta é os filhos. Eles vão levar meus filhos para pagar a dívida. A conta chega. Se você viver a sua vida do jeito que você quiser, em desobediência ao que a palavra de Deus diz, a conta vai chegar. E não vai chegar para você, às vezes você vai viver a vida de boa, sabe? Deus deu uma ordem para Acabe, você vai morrer de uma forma trágica. Aí ele se humilhou, pediu perdão da vida que ele viveu. Daí Deus falou assim, tá bom, te perdoo, a próxima geração vai pagar a conta. A próxima geração paga a conta. Sabia disso? Que é seus filhos que pagam a conta por causa da sua irresponsabilidade e da sua falta, muitas vezes, de caráter em cumprir o que a palavra de Deus diz para ser cumprida. São seus filhos, não vai ser você não. Bart e a Lisa foram para o inferno. Distrações, álcool, TV, etc. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ai, pastora, beber álcool, beber bebida é normal, vamos normalizar isso daí. Tá tudo certo, beber um pouquinho. Nossa, pastora é muito radical. São coisas que a gente ouve, tá bom? Mas deixa eu te dizer uma coisa, ou você se enche do Espírito Santo, ou você se enche de bebida. Mas é social, ou um ou outro. Não vos embriagueis com vinho. Tá claro para vocês? Está em português na Bíblia de vocês, tá? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, da briga. Sabe o que acontece quando você vira? Pode ser socialmente, sabe o que acontece? Você enche a barriga de um espírito maligno que se chama contenda. Sou eu que estou falando? Estou exagerando ou está escrito ali? Está escrito, né? Tá. Mas, escolha se encher do Espírito Santo. Aí você vive aquela vida rasa. Espiritualmente falando, rasa, o morno. O que Deus faz com o morno? O que bebe socialmente? Deu para entender? Vomita. Você não passa pela garganta de Deus. Aliás, passa de uma forma péssima.
Quantos estão entendendo? Não alimente o espírito da contenda, não distraia a sua casa, o seu foco não deve ser entretenimento. Nossa, pastor, está radical hoje, né? Não extinguais o espírito, não desprezei as profecias, não despreze o profeta que há em você. Não extingua o Espírito Santo, não limite o Espírito Santo. Você não vai poder ser cheio do Espírito Santo. Não dá para ser cheio das duas coisas. Não dá para servir ao Deus dinheiro, ao Deus mamon, não dá para servir a Deus, não dá para fazer os dois. Você vai agradar um e desagradar o outro. Escolhe. O muro já é de Satanás. Levítico 6:9, o Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e aos seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. É continuamente. Como que você vai dar um break do fogo do altar para viver uma vida social? Ó, estou aqui com os meus amigos. Como é que você vai dar um break das coisas do espírito para ficar na roda dos escarnecedores? Até quando você vai ricochetear entre dois deuses? Se o Senhor é Deus, serviu a Deus. Mas se Baal é Deus, sirva a Baal. Escolhe. Como que vai sair o bem e o mal da sua boca? É a mesma fonte. Que idolatria é essa? Deus não aceita esse tipo de coisa. Se você quer ir para o inferno, então, quer trilhar o caminho do inferno, então saiba que a sua família também vai pagar esse preço. Deus não te aceita dessa forma. Tá bom? Que Deus não é mulher de malandro. Ela não... Pessoas tóxicas, sabe aquele relacionamento tóxico? Você fala que aquela jovem, né? Pastor sofre de vez em quando com alguns jovens. Ai, pastor, eu amo tanto ele. É, minha filha. Ai, ele me bate, ele me xinga, ele isso, ele aquilo. Ele gasta meu dinheiro, ele abusa e abusa de mim. Mas ele não quer casar, não. Vocês acham que Deus aceita esse tipo de coisa? Claro que não. Né? Aceita, não está aceitando. Ele aceita isso aqui, ó. E, gente, você acha que dá para parar para tomar uma cervejinha com os amigos? Se você tem que cortar lenha, gente, manter o fogo aceso dá trabalho. Dá trabalho, você corta lenha, você pega lenha, não é? Tem que ter um muque. É músculo espiritual para você manter acesa a chama do Espírito Santo. De repente, se você está confortável num banco de igreja, tua chama já se acabou há muito tempo. Você é o fumaça, crente fumaça. Um dia foi fogo, agora fumaça. Você foi um dia uma bênção. Hoje você é fumaça daquilo que aconteceu na sua vida. Foi. Agora, quero te dizer uma coisa. 5 virgens prudentes que manteram o óleo na candeia, manteram o fogo, elas subiram. E as outras, o que aconteceu? Ficaram. Estou sendo radical? Nossa, tem um livro que chama Bíblia, que ele é muito radical. Ele é muito radical. Ele não tem muita negociação. Escolhe, jovem rico, você vai ficar com as suas riquezas, você vai ficar como você gosta, com a sua vida confortável, ou você vai largar tudo para viver o reino? Aí ele ficou triste. Então vai, triste, para o inferno. E eu vou feliz para o céu. Cada um escolhe o que quer. Escolhas. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Você não quer ter esse trabalho? Dá trabalho. Gente, dá trabalho, né? Ministra a célula, ora, jejua, busca, aconselha, acorda e pensa naquela ovelha que dá trabalho, né? Cuida de criança, leva a criança, acorda a criança, nananana. Malemar, eu sei o que é televisão. Ainda bem que eu tenho um repertório gigante da minha infância. Minha mãe me deixava solta nas telas. Ainda dava para deixar aquela época, né? Gente, que hora que a pessoa vai fazer? É programação atrás de programação, é o fogo, é a lenha, é serviço, é suado. Para você não deixar a tua candeia apagar. O fogo tem que estar continuamente. Agora me diga o que está escrito aqui.
É o sacerdote, sim ou não, que tem que fazer isso? É o sacerdote. Alô, profeta, levanta a mão se você é um profeta de Deus. Levanta a mão. Amém. É você. Omissão. Ato ou efeito de omitir-se. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo. Ação ou efeito de deixar de lado. De não se levar em conta. Esquecimento. Procurei alguém que pudesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso. Alguém que reconstruísse as defesas da cidade. Que tomasse posição por mim, se pusesse na brecha e protegesse seus filhos que estão para ser levados presos, para que eu não tivesse que destruí-lo. Não achei ninguém, ninguém mesmo. Eu fico imaginando quando Deus estava falando para as pessoas escreverem a Bíblia, escreve aí, não achei ninguém, ninguém mesmo. Aqui quer dizer isso, que serão raros os profetas acordados, os profetas que estão despertos verdadeiramente, não estão alcoolizados, vamos assim dizer, né, inertes, pensando em outras coisas, fazendo e realizando outras coisas. Deus fala assim, não achei ninguém, ninguém mesmo. Falta o quê? Posicionamento. Gosto quando Josué se levanta e fala para o povo, eu não sei que Deus que vocês vão servir. Não precisa da opinião de vocês, em outras palavras, ele está falando. Pouco me importa se você vai servir Baal. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Acabou, ponto final. Ai, não está na moda. O que eu tenho com moda? Aliás, moda é uma coisa atrás da outra que não serve para nada. Uma coisa atrás da outra. Desculpa, pessoal que gosta aí dos fashion, das coisas fashion. Hein? A gente tenta se atualizar, as irmãs tentam me atualizar, né? Não eu mesma, não tenho esse trabalho. Obrigada, irmãs, vocês são lindas. Né? Eu não tenho nada com isso. Deus não tem nada com isso. Deus quer pessoas posicionadas. Ei, você é intercessora, intercessora? Está se posicionando? Você está na brecha? Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais. Agora vamos ler Crônicas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Gedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Vocês perceberam o que está escrito nesse? O pessoal estava na igreja, servindo ao Senhor. Quem que estava supervisionando? Supervisão de quem? Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus, diga, pais. Pais. Os pais estavam supervisionando os seus filhos. Sabe, gente, ter músicos em casa é bem interessante. Eu tenho alguns músicos lá na minha casa. E é desafiador, né? É um barulho. É um barulho, gente, porque nós estamos só com teclado. Porque se o Pedro... As orações do Pedro der certo, ele ganhar uma bateria, eu estou no sal. Orem por mim, para aceitar toda a demanda que o Espírito quiser derramar sobre a minha casa. Ainda assim, eu prefiro o barulho da bateria do que o barulho do pecado dentro da minha casa. 1000 baterias lá na minha casa do que um monte de pecado lá. Supervisão dos filhos. Está faltando supervisão, os pais estão deixando assim, ó. A babá é o eletrônico. Deixa solto, televisão, não sabe? Coloca lá a televisão no quarto do filho. Minha mãe falou assim, eu quero dar uma televisão para o Pedro. Negativo. Fica com a sua TV para você. Obrigada. Se você quiser comprar outra coisa, compre outra coisa. Televisão não, obrigada. Obrigada. Porque televisão lá no quarto eu não vou ter acesso. Cadê a supervisão dos pais? Ei, pai, mãe. Você sabe que seu filho assiste, você sabe que ele está no celular dele, você sabe com quem ele conversa, você está sabendo? Sabe? A gente já tem tão pouco acesso à escola. Os nossos filhos precisam de direção. Eu fico assim, eu não sei. Ou os pais vivem em Nárnia e deixam fazer o que os filhos querem fazer. E a Bíblia fala que a criança... sem supervisão, a criança sem direção, ela envergonha os pais, está em Provérbios. Ou eles estão em Nárnia, ou eu não sei o que está acontecendo, porque eu vejo tudo isso aqui, ó. Eu vejo com uma frequência
que me faz chorar quando eu vou orar. Porque eu olho para os pais e eu falo assim, estão dormindo em berço esplêndido, estão inertes, estão alcoolizados, estão fora de si. O que tem lá fora? Pedofilia. Eu fui ler uma pesquisa, para quê? Fiquei mais em pânico ainda. Pesquisas mostram que cresce assustadoramente o número de crianças entre 10 e 12 anos pressionadas a fazer sexo. Meu filho tem 13. Eu falei assim, Jesus, chegou aquela época da minha vida que eu vou ter que aperfeiçoar a disciplina chamada jejum. O Senhor me coloca nesse lugar, me ajuda o Espírito Santo. Me ajuda o Espírito Santo, orando e jejuando. Não é só orando, não, é jejuando mesmo. Senhor, estou na brecha aqui da intercessão. E foi uma batalha espiritual essa semana, porque eu percebi os demônios. Parece que eles gritavam assim, meu Deus. Ainda bem que culminou com a semana do jejum, do encontro com Deus, que a gente já jejua por tudo. Jejua mais pouquinho. Quando eu ouvi o demônio, eu falava, nem queria comer mesmo. Nem gosto mesmo. A comida está cheirando bem, mas eu não estou podendo. Não estou podendo, estou enfrentando uma batalha. E eu fico assim, meu Deus, eles não estão percebendo, eles não estão vendo o que está acontecendo. Gente, não devemos dar coisas prontas nas mãos dos nossos filhos, devemos ensiná-los a buscar. Às vezes, você pai e mãe, você tem muito recurso, você dá as coisas prontas para os seus filhos, eles não vão saber guerrear, eles não vão saber lutar, pelo amor de Deus. Roupa indecente, em criança, em adolescente, fazendo ser um chamativo. Aí, pastora, está na moda, minhas filhas são modernas. Me ajuda, pai. Me ajuda hoje. Influências com amizades. Pedro, outro dia, no ano passado, ele falou isso para mim. Que tem um trabalho em grupo, eu vou na casa do fulano de tal fazer o trabalho. Eu falei, é quem? É como? Você vai? Você está me falando que você vai? Ah, mas você não vai. Ah, não vai. Quem que é essa criança? Quem que é esse menino? Quem é o pai? Quem é a mãe? Que Deus que eles servem? Não vai botar o pé. Mas eu vou ficar sem nota. Tira 0 para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu vou ter que cantar um louvor aqui para o seu 0. Estou pouco me lixando se vai tirar 0. Estou pouco me lixando que vai perder o ano. Não indo para o inferno, tá bom para mim lá em casa. Essa é a meta. Ir para o céu. Entendeu? O resto que tiver é lucro. Entendeu? Ai, formou, é profissão tal. Que lindo. Tá salvo, né? Glória a Deus. Se não for, mente, arranca o braço, arranca o olho, arranca a perna. O que eu quero com coisa desse mundo? Eu tenho que apresentar os meus filhos diante do Senhor. Aqui, ó, responsável por esse e esse. E ainda quebra as ovelhas. É isso que eu tenho que fazer. O meu fogo precisa estar continuamente lá, gente. Ó, é suado, é jejum e oração. Pornografia oriunda das telas. E eu vou te falar assim, tá carregado. Se você sacudir o celular, sai mulher pelada ali, ó. Quando não é os nude. Esses dias o Pedro falou assim, eu quero o iPhone e não sei das quantas. Eu quero ouvir essa geração falando, eu quero a minha Bíblia versão tal. Que iPhone? Que só te ajuda a ir mais para o inferno, gente. É uma ferramenta boa se você for sábio. Mas criança lá tem maturidade para nada. Eles são curiosos. É a natureza da criança. É criança sendo criança. Você é o adulto, você é o responsável, você é o supervisor. Você não tem que entregar um eletrônico de qualquer forma. Eu falei, né? O Diego achou de Deus de entregar o celular, finalmente, para o Pedro. Socorro, Deus. Cadê ele? Não está aqui não, né? Está nos kits, glória a Deus. Cadê a Jéssica? Obrigada, gente. Não sei quem escalou, mas foi um ótimo dia para escalar ele no Kids. Tá bom. Tal hora vai usar, tal hora vai me devolver, tal hora você... Nananã, e tem que ser perto de mim. Menino, mas eu percebi tanto demônio ficando feliz com isso. Vocês acreditam ainda? Eu cheirei assim, eu vou supervisionar, viu, Satanás? Estou entregando aqui a arma para ele, mas eu sinto o seu cheiro. No seu cheiro, eu arranco esse negócio da mão dele. Pensa na mãe brava. Igual a uma ursa roubada dos seus filhotes. Exatamente assim, ó. Estou supervisionando nesse nível. E o Satanás ainda quer. Gente, discernimento. Se você é uma pessoa de oração e jejum, você vai saber, Deus vai falar assim, ó. Essas semanas Deus tem falado, ó. Tal coisa, tira. Tal coisa,
faça. Mas se você está meio lá, meio cá, você vai ouvir voz de espírito? Seu filho está indo, ó, tchau, estou indo para o inferno. Você não está nem vendo. Seus filhos estão sendo roubados de você, você não está nem vendo. Gente, onde que eu coloquei o negócio dos slides? Na Bíblia? Aí, ó, voa a página. Tá vendo? Obrigada, gente. Aqui é uma lista. Isso daqui é nada. Nada, absolutamente nada. Isso aqui é uma lista gigantesca. Eu tinha que desenrolar os pergaminhos para vocês aqui, o que tem na internet. Na minha época não tinha internet, não. Sabe o que eu achei de pornografia? Uma revistinha que a minha tia tinha dentro de uma mala. Fiquei escandalizada. Criança tem essa... Você toma cuidado, pai e mãe. Você acha que não, que nunca viu? Já está sabendo. Fora um monte de outra coisa. Ei, desperta, tu que dormes. A sua omissão está sendo motivo do seu filho ser levado cativo. E pornografia vicia. E faz mal para a mente. Assim também como o álcool. Especialmente cedo, se você bebe. Sabe qual que é a tendência dos seus filhos? Beber também. E você não tem autoridade para falar nada para o seu filho. Porque você bebe. Eu posso ir na festa dos meus amigos? Festa de 10 anos essa semana. Uma das supervisoras falou para mim, meu filho foi convidado para uma festa e cada um pode levar o que vai beber. 10 anos de idade. Você acha que uma criança não pode ir lá e beber? Você acha que eu mandaria meu filho para essa festa? Meu filho pode ter curiosidade, ele é criança. Deixa eu ver qual que é o gosto disso. Sabia que tem uma probabilidade da população, 20% de ter essa probabilidade de se viciar no álcool? Isso pode acontecer na infância e na adolescência? Gente, se vocês não temem essas coisas, se vocês... Gente, tá no Nárnia, vocês estão no Nárnia. Vocês estão no Nárnia. Gente, eu disse, há 10 anos eu fiquei... Me dá o telefone dessa mulher. Quase. Falei, Jesus. O jejum me ajudou, essa semana. O jejum. Eu falei isso mesmo, que eu estou fraca, Jesus. Eu vou brigar como? Eu vou continuar fraca aqui. Eu vou enfraquecer mais ainda a minha carne. Não vou comer, não. Que eu tenho que ser bem a mansa. Gente, o que eu orei essa semana, mansa meu coração. Me dá um espírito manso. Me dá um espírito manso. Me dá um espírito manso. Porque isso aqui é de ficar indignado. Indignação não agrada muito a Deus. Né? Então, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Me ajuda. A oração não foi por vocês. A oração foi por mim. Aqui é a lista, gigantesca. Conexão superficial. Aquele pai que nem... Que? Filho? Quem que é mesmo? Vacina? Doente? Escola? Mais ou menos. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Como que a criança vai ter discernimento se você não tem conexão com ela? Ela tem e aprende a ter discernimento a partir de você e do que você fala para ela. Do que você fala, porque ela ouve. O que você tem falado para ela? Nada que seja útil. Como é lindo esse salmo, né? Como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. A mesa fala do lugar de conexão, de intimidade, de amor derramado. Mesa não é lugar para corrigir, mesa é lugar de amor. E a Liz veio achar uma tia aí que cuide. Olha lá, Marge, tem para você também, mulher de Deus. Tem você, olha lá como ela é pega no susto. Assim. Peraí, estava indo tão bem. Passando sabão nos homens, as mulheres estão indo. Fala, Deus, aleluia. Ainda bem que eu não faltei nesse culto. Agora, eita, mulher de Deus. A viúva estava em uma situação muito delicada. Sem marido, logo sem recurso. Ela poderia perder seus filhos para pagar as dívidas. Mas o profeta tinha uma estratégia. O azeite viria para supri-la. Nós, mulheres, devemos buscar recursos do Senhor para as nossas famílias. Ai, pastor, sabe o que é? O meu marido não busca o Senhor. Meu marido morreu. Meu marido isso, meu marido aquilo. O que a mulher fez? Qual foi o exemplo dessa mulher? Virtuosa. Opa, vou ligar para o profeta. Vou buscar o recurso do céu. Vou buscar o recurso do Senhor. Vou para a igreja. Vou fazer, me ajudem, sabe? Pediu ajuda, mas uma ajuda espiritual. Ela pediu para o profeta. Jezabel, vamos ver o contexto? O que era Jezabel? Jezabel era assassina de sonhos, manipuladora e idólatra.
E outras alegrias mais, se você for ler o livro de Reis. As mulheres da nossa geração querem cobrir o papel do homem. Mas quem enche as vasilhas é o Senhor. O papel do provedor é do cabeça. As mulheres têm pecado tanto nisso. Sabe o que é? A gente é melhor, né? E daí a gente faz o papel do homem. A gente leva o negócio no peito. A gente quer resolver com a força do nosso próprio braço. Sabe o que acontece? Se você sai do seu papel, o seu papel fica descoberto. Quem que vai fazer? Ninguém vai fazer. E os seus filhos vão se perder da mesma forma. Então, você tem que permanecer no seu papel e fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Porque a provisão, de qualquer forma, vem do Senhor. Mas o que as mulheres fazem? Não, eu vou trabalhar. Aí ela sai, larga as crianças e assume o papel do homem de provedor. Ela trabalha. Chega em casa, tá o pó da rabiola, vai cuidar da casa e as crianças? O que eu tenho visto, gente, triste, eu sei que algumas situações são delicadas, bem delicadas, e a mulher tem que sair para trabalhar. E eu entendo isso, e eu mesma trabalho, eu sou pastora. Então, gente, mas precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio, minhas irmãs. Você não vai ter que sair para pagar conta. Você tem que saber, o Senhor é com você. Eu já tive experiências assim, porque eu fui, tratada nesse mesmo contexto que você, minha irmã. Mesmo contexto. Minha mãe, quantas vezes não falou comigo? Ainda bem que ela não assistiu online. Minha mãe falava assim para mim. Amo a minha mãe, ela é uma fortaleza, uma mulher batalhadora. Ela tem N qualidades, mas também foi gerada dentro desse contexto, que a mulher, ela precisa ser o quê? O que a mulher precisa ser? Independente. Ela consegue, ela vai. Então, o que eu fiz? Eu me formei, eu estudei inglês dos 11 aos 18 anos, eu fiz todos os cursos de informática da minha época, fiz curso de desenho, me tornei cadista, fiz curso técnico, fui fiz tudo. Para quê? Para ser independente. Esse era o objetivo. Quando as coisas apertaram em casa, porque vida pastoral, gente, é apertada, normalmente, naturalmente é apertada, né? Vamos profetizar para não ser, em nome de Jesus, né, pastora? Vamos ser prósperos, em nome de Jesus. E estava lá numa situação difícil, o Diego falou assim, olha, está difícil aqui, as contas estão difíceis, sabe o que eu pensei? Vou resolver. Eu entrei na frente dos dois profetas, do profeta Espírito Santo e do profeta meu marido. Fiz o meu currículo, que, para a glória de Deus, é impecável, mas Deus falou assim, eu não quero que você use ele. Peguei meu currículo, fiz meu currículo, imprimi meu currículo, peguei meu sapatinho, meu tênis, falei assim, vou entregar os meus currículos, vou conseguir um emprego. Quando eu estava no caminho, eis que ouço a voz do Espírito Santo. Onde você está indo? Ué, Senhor, falei para você de manhã, estou indo entregar meu currículo, conseguir um emprego, ajudar a minha família. Daí ele falou para mim, e que hora que eu te pedi para você ajudar a sua família financeiramente? Não pediu. Eu não pedi. Então, eu vou fazer outra pergunta. Você vai voltar a pescar também? Nossa, quando Deus falou isso para mim, se eu ia voltar a pescar. Vocês já ouviram essa palavra na Bíblia? Pedro, quando ele deu uma desviadinha assim, sabe o que ele fez? Ele arrumou os barcos de volta para ir pescar. Ai, gente, fui tão humilhada para casa. Tão humilhada para casa. Eu falei assim, não vou fazer nada também. Rasguei o currículo, joguei na minha... Não vou pescar, não vou não sei o quê. Gente, Deus falou para mim, minha querida, pega as vasilhas e coloca na sua casa. Pega as suas mãos na sua casa, profetiza, ora. Você não vai resolver nada na força do seu braço, não. Eu sou teu Deus, eu deixei de ser teu Deus? Eu deixei de prover alguma coisa que está te faltando na sua vida? Nossa, gente, foi uma malhada, tão malhada assim, ele pegou o rolo, passou assim, zum, parece que voltou, zum, né? E aí ainda ouvia, o Satanás falando, esse currículo tem que ser usado, esse currículo. Eu falei assim, meu filho, eu considero como estrume, tudo aquilo por causa da causa de Cristo, Deus me chamou para outra coisa. Tive que derrotar Satanás. E as mulheres são tentadas a isso, a resolver. Você pede para o marido, prega o quadro lá para mim, o marido demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não você, marido. Não você, mulher, você não passa por isso. O que você faz? Você pega o martelo, você pega o quadro e você resolve o negócio. É ou não é assim? A pergunta é, Deus quer que seja feito assim?
Deus quer que você aprenda a orar. Seu lugar é no lugar de oração. Você tem que se colocar posicionada na sua casa, fazendo o que você tem que fazer, porque se você fizer o que seu marido tem que fazer, ele não vai fazer, e ninguém vai fazer os seus filhos vão se perder. Deu para entender a lógica? Isso tudo é do Satanás. Isso tudo é do Satanás. Você conquista, mulher, as coisas do Senhor no seu quarto de oração. É o Senhor que provê. Eu aprendi uma valiosa lição naquele dia. Foi bem difícil, foi bem dolorido ouvir aquela palavra, mas foi muito importante para que eu entendesse. A Jezabel não dá espaço para que o homem desempenhe o seu papel. Ele não pode errar. Ai, pastor, mas se eu deixar ele tomar essa decisão, nós vamos ter um prejuízo financeiro. Melhor o financeiro do que o espiritual, minha amada. Deixa ele fazer e decidir, porque esse é o papel dele. Ah, ele não tem sabedoria. Hora que Deus dá, minha irmã, você tem preguiça espiritual, você tem preguiça de entrar no seu quarto e fechar a porta e orar. As verdades vão ter que ser ditas. Você não quer jejuar, você não quer orar, você quer fazer. E não vai acontecer. Porque o sobrenatural vem quando a gente ora. Tá? Você está aí sobrecarregada por causa dessa inversão de papéis. Então, o que acontece? Não pode errar, então ela toma tudo no peito. Ela faz com a força do braço. Ela assume o papel que Deus não planejou. A mulher descumpre e quebra o princípio da aliança estabelecida por Deus. Afinal, ela é melhor, não é? Do que o marido. Não sei que espírito de altivez que se levantou nas mulheres dessa geração, mas é assim que elas pensam. O azeite viria para supri-la. O Senhor é pai para os nossos filhos. Deus dá a direção ao profeta e o milagre de Deus acontece. Nossos filhos são preservados em liberdade. O mundo e Satanás querem aprisionar, sabe? Há uns tempos atrás, há uns 6 meses atrás, ligou uma discípula minha, que era minha discípula, mas ela mudou de cidade, ela foi para outra igreja. Ela falou assim, pastor, eram líderes, tá? Era um casal de líderes, bem firmados na casa do Senhor, assim, que tomava frente até dos jovens na época na igreja. Ela me ligou e falou assim, olha, pastora, eu queria te ligar, porque eu descobri que eu estou sendo traída. Minha família está despedaçando. Nossa, gente, que doeu tanto em mim, doeu tanto, conversei, choramos, oramos. E aí a gente começou, eu mandei um livro para ela, a gente começou a orar junto, e ela me passava o feedback, eu aconselhava, né, e ela jejuava, orava, e a gente, né, naquele trâmite, e aí ela me falou uma coisa muito, ela assim, pastora, a gente mudou de cidade, a gente deixou o fogo apagar, e eu estou pagando a conta, e aí, olha o que Deus me falou, que o diabo quer os meus meninos, ela tem 2 meninos, o diabo, 2 meninos lindos, coisa mais linda do mundo, a família. O diabo falou que, né, o Senhor falou que o diabo queria meus 2 meninos. Eu falei assim, é isso que mesmo que ele quer. Se você se divorciar, eu falei assim, você pode saber que a vida espiritual dos seus filhos estão em risco. Então, se submeta, peça perdão ao Senhor, volte para o caminho do Senhor, refaça os caminhos, perdoe seu marido, reconstrua seu casamento. E graças a Deus, ao posicionamento firme dela também, a família foi restaurada. Mas é assim. Vocês acham que está fácil? Vocês acham que vocês podem? Gente, não é. É cada dia ouvindo uma notícia. A família que leva as coisas no banho-maria, gente, uma hora vai ter uma conta para pagar. Uma conta alta para pagar. Pensem na conta que vai chegar. Mas quando valorizamos a direção profética sobre a nossa casa, quando obedecemos a unção, quebra o jugo. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Queria que o louvor já subisse aqui no altar. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Sabe o que quebra o jugo da sua casa? A unção do Senhor. Sabe o que você precisa lá na sua casa? Da unção do Senhor. Ai, pastor, meu marido é difícil, isso. Sua casa precisa da unção do Senhor. Ah, sabe, pastora, minha esposa é isso e aquilo. Sua casa precisa da unção. Pastor, meus filhos estão rebeldes. Às vezes sua casa precisa da unção do Senhor, porque a unção, ela quebra o jugo. Ela quebra o jugo. Não seguir, porque nós estamos passando por problema financeiro, a gente precisa de dinheiro. Vocês precisam da unção do Senhor. Imagine, o profeta podia ter falado assim, eu vou dar dinheiro para essa mulher. O profeta, nós vamos passar a dar um salário agora que
que ela é viúva. Nós vamos, sei lá, fazer o quê? Vamos levantar uma oferta especial para essa viúva. Ele falou, junta as vasilhas. A gente tem que entender que a unção é que quebra o jugo, é que liberta. E se sua família não está feliz, é porque tem jugo na sua casa. Ele precisa ser quebrado. Você precisa transpor o jugo de Satanás, porque ele se levanta. Eu tenho certeza que tem um Satanás designado do inferno para acabar com cada família da terra. Eu tenho certeza. E a gente tem que botar ele para correr. Somos eu e você. Ei, mulher e homem, assume o seu lugar. Vai para o teu lugar. Vai para o teu lugar. Fala para Satanás que quem governa a sua casa é Jesus Cristo. Dá a ordem. Usa a tua autoridade. Ei, profeta do Senhor, ressuscita. Não foi à toa que eu acordei 5h37. O vale dos ossos secos, sequíssimos. Eles têm que se levantar como um exército poderoso. Os homens precisam despertar. As mulheres precisam orar. Ei, mulher, eu e você, Deus nos chamou para sermos aquela pessoa que dá aquele impulso para o marido. Que ele olha assim, não, mas minha mulher é muito maravilhosa. Eu preciso copiar minha mulher. É assim que eles fazem. Não é uma mulher apontando o dedo. Isso não quebra jugo. Unção, mulheres, unção, 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 olhem para mim. Ela quebra o jugo. Foi por isso que o profeta falou, cata as vasilhas da sua vizinhança, traz para sua casa. Que estratégia é essa? Eu, o Senhor, vou encher de azeite a sua causa, é a minha causa. Se você tem um compromisso com Deus, saiba, a sua causa é a causa dele. Ele quebra o jugo. Ele tem o poder de transformar. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o papel do Espírito. O seu papel é orar. O seu papel não é acusar, não é apontar. O seu papel, mulher, é dizer como aquela viúva, a humildade daquela viúva. Levantar sua mão, eu tenho um problema na minha casa. Fala com o seu líder. Fala aqui depois do culto, eu tenho um problema. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ei, a minha casa tem um problema, parece tudo bonito. Olha que sofá bonito aqui dos Simpsons. Todo mundo sentado, bonitinho. Minha casa tem problema. O profeta morreu na minha casa. É um vivo morto. Só tem ossos e eles são sequíssimos. Deus me despertou 5h37. Ei, Maria Esther, você acha que você vai resolver sua vida com reclamação e murmuração? Levanta da tua cama, pega a tua Bíblia, profetiza, diga para o vale de ossos secos: ei, vale dos ossos secos, escute a voz do Senhor. Os ossos se levantaram, e os tendões, e os músculos, e no final eles eram um exército numeroso. A unção quebra o jugo. A gente precisa da unção. Quando uma mulher compreende seu papel e é fiel a Deus, seus filhos são abençoados, são livres para serem o que Deus os chamou para serem. Recordo-me da sua fé não fingida. Não fingida. Não era na igreja no domingo uma coisa, semana na outra. Não era fingida. Era a verdadeira fé de Eunice. Era a verdadeira fé dessas mulheres, da mãe, da avó, mulheres de Deus, verdadeiras na sua essência, que não comprometiam a sua identidade por causa de outras coisas. Ah, que mulheres! Recordo-me da sua fé. Ei, Paulo estava recordando. Paulo, um apóstolo, uma pessoa tão, aclamada nos seus dias e até nos nossos dias. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Eu estou convencida que também habita em você. A fé daquelas duas mulheres passaram aquela geração e tocaram o coração de Timóteo. E Timóteo foi o descendente espiritual de Paulo. Olha a responsabilidade dessas duas mulheres. Quem são as mulheres? Você não vai ouvir falar delas em outro lugar, mas você está aqui um evangelho para confirmar. Timóteo, que pessoa, que discípulo notável. O pai dele, profeta morto, era grego, ele não era cristão. Mas Timóteo não. Timóteo era um homem de Deus. Ele transcendeu. Por que ele fez isso? Porque essa bênção foi de geração. E a bênção do Senhor, ele tem a aliança de geração. Ei, Abraão, a sua recompensa é grande. Meu galardão para você é grandíssimo. É o seu galardão.
A sua fé é escudo. Uau! O que eu vou fazer, Deus? Eu não tenho descendência. A sua descendência será numerosíssima. Paulo não era casado, não tinha filho. A descendência de Paulo, aqui nós estamos aqui, vivendo o evangelho que ele mesmo escreveu para a glória de Deus. Timóteo continuou, era pastor de uma igreja. Jovem, as paixões são tantas, não é mesmo? Um banquete lá fora, faça tudo o que você quiser. O que é seu limite? Nada. E ele: filho, não despreze a tua mocidade. Uau. Mas onde a gente vê a fé? Onde nasceu a fé? Primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Esse texto ele me rasga todas as vezes. Todas as vezes que eu leio esse texto eu falo: uau, eu quero isso. Quando olharem para os meus filhos vão falar assim: eu lembro da fé da pastora Esther, não fingida. Esse menino aqui é fruto da fé da pastora Esther, não fingida. Fé verdadeira. O que a pastora Esther conquistou? Nada, nem quero. A pastora Esther transmitiu a fé para a próxima geração. O que mais alguém quer? O que você pode mais querer? O que você quer conquistar, almejar? O que é mais importante? O que é melhor do que isso? O que é melhor saber que você cumpriu a sua missão? O que Deus entregou para você? Meu Deus, seu coração não queima, você morreu, está congelado, petrificado. O que aconteceu com a nossa geração? O que está acontecendo com as mães cristãs? Que vai no mais fácil, que sai atropelando o marido, que não quer saber da igreja. A igreja é um peso, é um fardo. Como? Aqui é a salvação, gente. Por favor, compreendam isso. Eu vou desenhar. Gente, sabe o que são as vasilhas? As pessoas. Deus falou assim, ó, vai lá na sua vizinhança, traz as vasilhas, traz pessoas para sua casa crente, abertas para a unção, porque a unção atrai unção. Você quer ter filho ungido? Traz criança ungida na sua casa. Quer ter seu casamento abençoado e ungido? Traz casal abençoado e ungido. Quer ter um casamento desfeito? Traga pessoas endemoniadas e coloca na sua mesa. E bebe e coma com elas. E o demônio vai pular dessa altura de alegria, para saber que está levando mais uma família para o inferno. Eu falei que eu não ia diminuir hoje, porque Deus me despertou várias vezes essa semana. Deus me sacudiu e eu preciso sacudir você de volta. Você sabe para onde seu filho está indo? O que seu filho está construindo? O fogo tem que queimar continuamente no altar do Senhor. É trabalho, é célula, é unção. É você falar pro seu líder: ei, líder, e eu não estou mandando você ser líder, não, eu estou falando: ei, líder, essa semana eu prego, você está cansado. Ei, líder, essa semana eu cozinho, você está cansado, deixa que eu faço. Ei, líder, pode deixar, eu faço, eu oro. Que horas, que dia da semana você está jejuando? Eu oro e jejuo. Eu vou pegar lenha e vou colocar no altar para queimar, e vai queimar, porque eu sou responsável por trazer vasilha oração, vasilha jejum, vasilha célula, vasilha culto, vasilha ministério, vasilha. Eu vou supervisionar. Esse filho é meu. Foi Deus que me deu, eu sou responsável por ele. Esses discípulos são meus, Deus que me deu essas pessoas, eu vou influenciar. Ei, Deus está te chamando a responsabilidade. O fogo arder no altar continuamente é responsabilidade sua e minha. Então eu queria te convidar a levantar. Levanta. Nós não esconderemos os nossos filhos. Nós não esconderemos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó.
E em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda não nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próximos filhos. Então eles porão a confiança em Deus e não se esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Chama a igreja Kids. Eu quero as crianças aqui. Eu quero pais perto dos seus filhos. Eu quero pais orando por seus filhos. Eu quero pais trazendo unção sobre a vida dos seus filhos. Pai e mãe, se você ainda não tem autoridade para orar sobre seus filhos, hoje é o dia de você cair de joelho. Hoje é o dia de se humilhar e pedir perdão e falar: Senhor, não traga destruição para minha casa. É sua oportunidade. Talvez a sua única oportunidade. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer quando você sair da porta para fora. Então é o seu dia de orar. Hoje é o seu dia de clamar. Hoje é o dia de você falar assim: o futuro dessa criança é minha responsabilidade. Tinha uma mulher que desejava muito um filho. Muito um filho. Muito um filho. E ela se lançou aos pés do Senhor e ela pediu por esse filho. Mas Deus entregou para ela quando ela estava preparada para entregar de volta para o Senhor e falar: esse menino te servirá por todos os dias da sua vida. Você é responsável pelo chamado dessa criança. Ei, essa criança aí vai conectar as nações a Cristo. Você tem uma responsabilidade. Coloca fogo no altar. Ei, vem cá. Aqui, ó, minha responsabilidade. Eu gerei. Fruto de oração eu pedi ao Senhor. É minha responsabilidade de orar para que Ele cumpra o chamado do Senhor, a missão do Senhor. E não importa o desafio que vem junto com o pacote. E não importa o que essa geração perversa, maligna, dormente, anestesiada fala. E não importa o que eles falam a respeito deles. Eu, Senhor, digo: eles são a minha herança, o meu presente. Ei, Abraão, esse galardão é maravilhoso. É maravilhoso. E é a nossa responsabilidade. O que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Que para você talvez hoje pareça pequeno ou exagero, amanhã vai fazer uma enorme diferença. Amanhã são eles que vão tocar as nações. Um amanhã tão próximo. Você precisa de discernimento. Você precisa buscar o Senhor de todo o seu coração. Então eu queria que você clamasse o Senhor enquanto o louvor vai cantar uma canção. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. E eu lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento.
leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. A minha família será salva quando eu colocar os olhos em Ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos, todos da minha casa serão salvos quando eu colocar os olhos no Senhor. Nós já estamos finalizando. A gente não pode esquecer de declarar bênção sobre a vida dos nossos filhos, a nossa descendência. Talvez você seja jovem aqui, queria dizer para você, a descendência virá como promessa sobre as nossas vidas. O presente do Senhor virá. Nós precisamos declarar bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, com o coração totalmente voltado para o Senhor. Totalmente voltado para o Senhor. Esses momentos são especiais na presença de Deus. Eles vão se lembrar de quando a gente trazia eles para a igreja, sabia disso? Eles vão se lembrar das palavras que nós liberamos sobre a vida deles. Eles vão se lembrar, eu estou aqui cumprindo o meu chamado porque a minha avó é Eunice, porque a minha mãe, às vezes ela me obrigou. Ela perguntou se eu tinha feito devocional. Ela puxou minha orelha porque eu tinha esquecido. São memórias fortes, inapagáveis, que os nossos filhos vão ter em suas almas. E aí eles vão dizer assim, uma coisa eu não posso negar. Minha mãe era uma mulher de fé. Ela tinha erros sim, mas era uma mulher de fé. É isso que eles vão dizer. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti.
é contigo, é por ti, 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 é contigo. Obrigado, Jesus. A nossa família é um presente. Senhor, nós declaramos com a igreja, a família é um presente do céu. Senhor, nós queremos declarar nessa manhã com ousadia para o Vale dos Ossos Secos. Vale dos Ossos Secos. Ouçam a palavra do Senhor, o Eterno. Se levantem, revivam. Venham ventos dos quatro cantos da terra. Façam agora a voz do Senhor ecoar dentro desse vale de ossos secos. Ergue, Senhor, ergue, Pai, os meus irmãos, ergue as minhas irmãs, Pai. Oh, Jesus, e aquilo que estava morto, Pai, eu declaro, ouça, morto, a voz do Senhor. Ele te chama para fora nessa manhã. Ressuscita, ouça a palavra do Senhor. Oh, Jesus, aviva, Senhor, a sua obra no coração do morto nessa manhã. Restaura, Jesus, aviva, Pai. Faz arder o primeiro amor, Pai. Vai lá no desconvertido, Senhor, e traga-o de volta, Pai. Oh, Deus, nós cremos, Pai, no seu poder. Nós cremos no poder da ressurreição. Como Cristo se levantou no terceiro dia, nós declaramos que o profeta no nosso meio vai ressuscitar, vai ressuscitar, vai ressuscitar e vai assumir o seu lugar profético dentro de suas casas. Nós declaramos sobre a mulher, declaramos mulheres auxiliadoras, posicionadas na brecha da intercessão, incansáveis quanto ao fogo no altar, noite e dia, dia e noite, noite e dia, intercessora dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, da igreja, mulheres ousadas com uma palavra do Espírito para todos os momentos da sua família. Ereinai, chorianda, lamanais. Ereinai, soi. Oramos para que os filhos se convertam aos pais e os pais aos filhos. Declaramos nessa manhã famílias restauradas, famílias com estratégias proféticas em suas mãos. Ereinai, chorianda, lamanais. Oh, Jesus, a tua palavra fala que o Senhor mandaria anjos para que não caíssemos com os nossos pés em pedras. Manda, Jesus, anjos nesses lares, nos lares conturbados. Manda, Senhor, ajuda. Manda auxílio, Pai. Essa é minha oração, Pai, nessa manhã. Eu crendo completamente que o Senhor já fez uma obra. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor aí. Glória a Deus. Deixa eu só compartilhar. Pode sentar. Acabou o culto. Acabou não, continua, né? Acabou essa parte aqui. Vou entregar o profético para vocês. Eu sonhei essa noite, eu quero compartilhar
Alguns de vocês sabem que a gente mudou recentemente, né? Mas eu não foi por isso, não. No meu sonho, nós estávamos para entregar uma casa velha. Eu e o Diego, nós estávamos entregando a casa velha. E o Diego estava, assim, foi muito, muito nítido. Terminando os detalhes para poder entregar aquela casa. Que a gente ia para uma casa nova. É o profético do Senhor, mas eu entendo. Calma, então fala, pastor, é igreja, calma, é mais. Toma posse. Eu creio que Deus está fazendo algo novo. Amém. Famílias novas. Restauração de famílias. Vamos jogar o velho para que a gente possa tomar posse do novo, né? E eu ficava feliz. Ai, que bom. Essa casa velha não prestava mais. Isso não servia mais. Então, preste atenção, porque eu também vi, enquanto a gente orava aqui, que Deus entregava papéis para nós, como se fossem as estratégias que o profeta entregou para aquela viúva, instruções para que a gente coloque em prática, né? Para que a gente possa receber um vinho novo, para que a gente possa andar sobre a estratégia do Senhor, e não pela força do nosso braço, para o nosso machado estar afiado e cortar com mais facilidade. Amém? Então fique atento àquilo que é a instrução do Senhor, porque cada família é uma família. E o Senhor vai dizer para você: ei, mulher, fica atenta. Ei, homem, ressuscite. Né? O Senhor quer fazer algo nesse tempo nas famílias. Quem toma posse? Quem quer ter uma família melhor? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Abençoe, gente. Vão na paz.